Olá para você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vacina da BCG. Aquela vacina que praticamente todo mundo no Brasil já tomou, né? Que deixa essa cicatriz aqui no nosso braço. E por que a gente vai conversar sobre isso hoje, né? A mídia ela tem falado muito sobre essa vacina. A gente tem visto que nos países onde essa vacina é indicada para sua população, os casos de Covid-19 têm sido menores. E nos países onde essa vacinação não é indicada, onde a sua população não toma essa vacina, os casos de Covid-19 foram maiores. Então vamos entender aqui um pouquinho o que é essa vacina da BCG e qual pode ser a sua relação com o Covid-19. Bom, primeiramente, o que é a vacina da BCG? A vacina da BCG ela é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose, a tuberculose miliar e a tuberculose meningea. Então, nas bulas, nas suas indicações, nos documentos oficiais do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Imunização, ela está escrita dessa forma, certo? Indicada para combater as formas graves da tuberculose. Mas, nos últimos anos, tem saído alguns estudos que mostram que a vacina da BCG faz o nosso corpo adquirir imunidade para combater outros tipos de micro-organismos que causam doenças também. E um estudo particular ainda mostrou que crianças vacinadas com BCG tinham uma mortalidade 50% menor do que aquelas que não tomavam BCG. E esse dado foi atribuído ao efeito da vacina de reduzir infecções respiratórias e até mesmo a sepse. Então eu vou falar agora algumas datas que são importantes para a gente compreender essa questão da BCG e do Covid-19. Em 1920 ela ficou pronta para comercialização. Incentivada pela OMS, se você assistiu o meu último vídeo, você sabe muito bem quem é a OMS. Ela foi incentivada pela OMS em 1948 por meio de campanhas no mundo inteiro após a realização de vários estudos que realmente comprovaram que ela funcionava. Em 1977, o Brasil incluiu a BCG no seu calendário de vacinação, estando ela presente até os dias de hoje, né, tendo que suas mamães vacinarem os seus bebês assim que eles nascem nas maternidades. Gente, aqui a gente tem que ter em mente que a vacina da BCG utilizada aqui, quanto à sua composição, a rotina de dosagem não é a mesma que a de outros países do mundo. Vários estudos foram sendo feitos, sério, em vários países do mundo, em diversas situações, e o que a gente utiliza hoje aqui no Brasil é o que deu certo para nossa realidade. Porque cada país tem a sua particularidade que tem que ser considerada quando for aderir a alguma política desse tipo, certo? Então, a vacinação da BCG ela tem que ocorrer o mais rapidamente possível, preferencialmente no nascimento da criança. Ou, se não for possível, né, ela pode ser tomada até os 15 anos de idade aqui no Brasil. E no nosso país, a vacinação da BCG é uma política universal, ou seja, todo mundo que nasce em território brasileiro tem o direito de tomar a vacina. Então, gente, no dia 5 de abril de 2020, foi publicado um estudo científico por pesquisadores dos Estados Unidos, onde eles propõem uma outra explicação para o impacto diferenciado que tem ocorrido do Covid-19 nos diferentes países, né? Por que houve uma diferença tão grande desse impacto em cada um dos países? Além do que já é ressaltado, é claro, né? Muitos pesquisadores falam sobre o clima, a propagação do vírus tem sido diferente em países mais quentes do que em países mais frios, né? Os países mais frios têm sofrido mais com isso, e os países mais quentes menos. Outra explicação seria pela cultura local dos países. Por exemplo, na Itália as pessoas são caracterizadas por serem muito afetivas, né? Gostarem muito do contato humano, de os idosos morarem com seus filhos, né? Ter muito esse contato próximo. Enquanto na Alemanha, a maioria da população idosa estão em asilos, afastados dos seus filhos e dos seus netos. Tem a questão da densidade demográfica, né? Nova York, uma densidade demográfica enorme, tem sofrido demais com a disseminação viral. E, claro, a explicação da infraestrutura do sistema de saúde, né? O quanto ele pode comportar. Além dessas explicações, eles trazem também a questão da vacina da BCG. Vamos entender o que esse estudo diz. Eles identificaram que os países sem a política universal de vacinação da BCG, como a Itália, a Holanda e os Estados Unidos, foram mais severamente afetados pela Covid-19 do que os países que tinham políticas universais de vacinação. E também políticas universais de longa data, ou seja, políticas antigas. Os países que iniciaram a política
tardiamente, como é o caso do Irã, que começou em 1984, apresentaram alta mortalidade para o Covid-19. E olha só, gente, eles trazem que o Japão, que iniciou a sua política em 1947, tem 100 vezes menos mortes por milhões de habitantes do que o Irã. Assim como nós aqui no Brasil. Iniciamos a vacinação pela BCG na década de 1920, estamos tendo pouquíssimas mortes com relação à evolução da Covid-19 nos outros países. Outro dado interessante que eles trazem é que entre os anos de 1963 e 2010, vários países da Europa tiraram a política universal de vacinação para a BCG. E isso também foi relacionado durante o levantamento e análise dos dados deles. Porque na Espanha essa política universal durou de 1965 até 1981, ou seja, durou um período de 16 anos e teve uma alta mortalidade por Covid-19. Em contrapartida, a Dinamarca teve a sua política durando de 1946 até 1986, ou seja, durou 40 anos. E teve 10 vezes menos mortes por milhão de habitantes do que a Espanha. Então, eles identificaram sim que a vacinação da BCG está relacionada com a redução de mortes por Covid-19. Além disso, eles também identificaram que países com a vacinação da BCG tiveram 4 vezes menos números de casos de Covid-19 do que os países que não tinham a política universal. Ou seja, a vacinação da BCG também estaria envolvida com o poder de transmissão do Covid-19. Então, gente, com esses dados interessantíssimos sobre a BCG, o nosso Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações investiu 600 mil reais a um grupo de cientistas que vão testar o uso da BCG contra a Covid-19 para confirmar essa hipótese desse outro estudo. Mas você deve estar se perguntando, por que uma hipótese? Porque esse estudo ele fez uma relação de dados epidemiológicos, ele fez uma relação de informações, ele levantou um determinado número de dados dos diversos países e fez uma correlação entre as suas variáveis. Na ciência, para a gente considerar que um achado é confiável, é válido para as tomadas de decisões dos governos, são necessários estudos mais aprofundados, que vão muito além da relação de dados epidemiológicos. Estudos mais específicos com um nível de evidência maior, para comprovar os achados. O que será o caso desse estudo, que será realizado no Brasil, que vai ser um ensaio clínico, que vai trazer resultados muito mais confiáveis, certo? Comprovando ou não a hipótese levantada por esse outro estudo. Mas, gente, não que essa relação de dados epidemiológicos não seja importante. Claro que é importante. Por exemplo, para uma problemática que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Com esse cenário, a gente precisa de informações rápidas, suposições rápidas que podem nortear a direção de estudos mais confiáveis, que é o caso desse, que vai demorar de 6 meses ou até mais de um ano para sair o resultado. Então, por hoje é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês essa questão da BCG e o porquê que ela tem ganhado tanta atenção na mídia, né, ultimamente. Foi um dado muito interessante que esses estudiosos correlacionaram e com certeza trarão muitas discussões riquíssimas, né? Influenciará também na decisão desses outros países aderirem ou não essa política para a vacinação da BCG. Aproveitando a deixa, pelo amor, vacinem as suas crianças. Então comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje, se inscreva no canal, dá um gostei e assista aqui os outros vídeos que eu fiz relacionados a esse cenário do Covid-19 que a gente está vivenciando hoje. Semana que vem eu volto aqui com mais um vídeo e até mais!